Timeout começando, meus amigos. Como vocês estão? Espero que estejam bem. Como você está, Alex Porto? Estou muito bem, meu querido, numa semana maravilhosa de futebol americano que tivemos, não é mesmo? O Philadelphia Eagles voltou a vencer, então tudo fica mais alegre, não é? Exatamente. O quadro aí atrás jamais esteve tão certo, né? Mano, quem diria, né? Pior é que logo O melhor recebedor da contra história mim da no NFL. Fantasy isso acontece, cara. Eu e o Simples, Alex, mano. a gente se enfrentou no Fantasy essa semana e ano passado foi um dos confrontos, acho que com a maior pontuação, ficou tipo 178 a 150. E aí na final o Alex ganhou de mim. Mas agora talvez o resultado sim. Você ainda tá invicto no Fantasy, né? Estou invicto Você no tá Fantasy 7-0, essa temporada, velho. tá? Mano, meu time tá muito bom, eu não sei o que está acontecendo, porque assim, na outra temporada, PP, o seu time era muito melhor. Eu ganhei o jogo, mas na final eu cheguei, mano, o PP vai ser o campeão esse ano. E aí Nossa, na era final eu fui embaçado, campeão. velho. Foi muito culposa a minha vitória assim na final. É. Esse ano meu time tá realmente muito bom, não sei como. Não sei como sim, tá muito óbvio. Exatamente. Alex, você falou aí que a gente tem uma rodada muito legal pra falar. E a minha sensação é que eu poderia falar isso sobre qualquer uma das 7 semanas até agora. A gente tá tendo uma temporada realmente mágica. E finalmente teremos sim mudanças aqui no canal, então já vou começar falando isso. É o seguinte: Timeout vai passar às sextas-feiras a partir de agora. E na segunda-feira nós teremos uma live às 7 horas da noite, que vai ser a reunião de pauta. A gente tinha essa live no ano passado, a gente vai passar ela agora para as 7 horas da noite. E como ela vai funcionar? A gente vai falar da rodada nesse formato que vocês conhecem do Timeout aqui. Então, esse tipo de conteúdo vai continuar, a gente só vai fazer um rebranding por motivos comerciais. E aí a gente vai falar também do jogo de segunda-feira nessa live. Por isso que a gente jogou para o horário da noite, porque daí no horário do almoço vocês já assistem os programas que vocês gostam. A gente não quer competir com o Antônio Curti, nossos amigos. E aí, à noite, vocês assistem o pré-jogo com a gente e o pós-rodada. E aí o Timeout vai virar um programa preditivo que a gente vai fazer às sextas-feiras, mas também pós-Thursday Night Football. Então, é mais conteúdo para vocês, fãs do canal, que terão agora conteúdo sempre pós-jogos aqui no Endzone Brasil. Tá animado com a mudança, Alex? Nossa, cara, finalmente eu tô muito feliz, porque primeiro, a gente tá prometendo isso tem um tempão e não saía do papel, né? Porque, cara, essas coisas são complicadas, né, família? De fazer tudo certinho nos bastidores. Então, finalmente, eu tô muito feliz que reviveram nossa reunião de pauta, salvaram o meu programinha que eu tava sentindo muita falta, e agora o Timeout volta à configuração original, né? De poder elaborar mais em cima das coisas e não só, né, repetir o que acontece na rodada, que é claro, a gente faz isso aqui ainda, mas de poder ter aquela primeira impressão no reunião de pauta e depois pensar pro Timeout assim, tá, o que eu realmente achei dessa semana, o que a gente pode falar dessa semana que vem, o que eu tô afim de ver, né? Então, poder cobrir os dois lados da rodada, eu tô animado, né, pra esse reta final agora de temporada regular, porque tá acabando, PP. Já tá acabando, mano. Agora, de fato, cara. Agora a gente tá aí quase chegando na metade. A semana 8 é tradicionalmente a metade da temporada. Agora não mais, porque são 18 semanas, então é a semana 9. Mas, de fato, tá acabando. Então não se esqueçam de se inscrever aqui no nosso canal. E todos os conteúdos vão ser em live agora, então a gente vai poder ter um contato maior, vocês podem mandar perguntas, a gente vai voltar a ter essa conexão maior com vocês. E é isso, Alex. Vamos falar então da semana 7, que foi muito legal. Começar pelo jogo da Inglaterra, né? Londres. Agora, isso, lá em Wembley. Tá baixando o gramado meio estranho. Não sei se era por conta da transmissão, mas ele tava meio descolorido pra mim. Tá. Você reparou não, isso? Tava também? estranho mesmo. É. Imagina se fosse em outro lugar, né? Pois é. O bom é que a gente vai estar em 2070. E vai dar... o filho do Brock Purdy vai estar jogando lá e a gente vai, mas se fosse na Neoquímica. O Rams atropelou o Jacksonville Jaguars, Alex, em um resultado que me surpreendeu. Acho que surpreendeu até o fã mais otimista do Los Angeles Rams, que jogou sem o Puka Nacua, né? E o Jacksonville Jaguars, que vinha sendo um dos times quentes, que vinha de um resultado ruim contra o Seattle Seahawks, mas nas 2 semanas anteriores tinha vencido o Kansas City Chiefs no prime time e o San Francisco 49ers. Então tinha essa expectativa e o time perdeu o gás. E tomou um singelo 35 pontos na fuça, né? 35-7, que foi o resultado. Isso. E, assim, eu tenho algumas takes mais focadas em
Em Jacksonville depois eu vou falar. Mas eu quero saber, Alex, Los Angeles Rams. O que você tira desse jogo? Pois é, meu amigo, eu que fui o único que fui de Los Angeles Rams essa semana, né? Falei, cara, o McVay sabe de algo, né? Foi o meu jogo diferente da semana. Dessa vez deu certo e foi confiando no homem e no Matthew Stafford aqui, que mesmo sem um pouco na cua, conseguiu espalhar bastante a bola, né? A gente vê essa estratégia curiosa, assim, que os Rams colocaram mais um tight end em campo, né? Então, tem usado um pouco mais de 12, por mais que seja um time com 11, né? Então, com 2 tight ends, colocaram 3 tight ends em campo, coisa que eles nunca tinham feito antes, porque o Puka na cua e antes o Cooper Kupp é basicamente um tight end. Então, colocaram bastante tight end, conseguiram espalhar bastante a bola e foram bem eficientes, certo? Davante Adams, por mais que não tenha tido muita produção fora, certo, da Red Zone, Red Zone... Ele só fez 3 touchdowns. Exato. Fez a sua goal line phase, né? Que é uma jogada horrível, mas que o Davante Adams pode, porque né, ele sabe pegar a bola ali. Então, é um time que conseguiu aproveitar das suas oportunidades, certo? E aí, Pepe, acho que o contexto acabou tirando o Jacksonville Jaguars do jogo, né? Que precisou correr muito atrás do resultado, precisou arriscar muitas quartas descidas, acho que o time fez muitas faltas também, assim, enquanto essa defesa do Rams conseguiu incomodar o Sunshine, né? Que é um cara que sofreu com drop, sofreu com a proteção, né? Igual eu falei assim, da linha defensiva, mas que, cara, também precisa fazer mais por ele mesmo, né? Então é um time que tá aí nesse primeiro ano desse regime, tá tentando encontrar a sua identidade, certo? E ainda tá sendo muito inconsistente, que é um pouco a tona da carreira, assim, do Trevor, né? Que acaba sendo frustrante, acho que é a palavra que eu usaria pra definir aqui. O que me incomoda no Trevor Lawrence é como ele muda sob pressão. Especialmente quando ele é pressionado cedo no jogo e aí começa a virar essa bola de neve que você junta os drops. O Brian Thomas, é inexplicável o que está acontecendo com ele esse ano. Eu espero que tenha alguma lesão que justifique isso, porque ele saiu ontem com uma dor, acho que no punho, e veio do nada, assim, ele sofre um contato leve, um empurrãozinho leve, assim, no meio da rota, nem foi uma pancada, e ele já sente ali. Eu até perguntei para um amigo meu que é médico, eu falei assim, cara, isso é nervo, alguma coisa? Ele, mano, pode ser qualquer coisa, mas é muito improvável que seja nervo aí, mas pode ser muita coisa. Então, assim, estranho. Também, eu acho que o time demora para utilizar o Travis Hunter nas partidas. É um negócio que eu realmente não consigo entender. Pô, cedo no jogo, ele não tá nem 100% de wide, nem 100% de corner. E aí, em algumas jogadas, você fica assim, tá... Na goal line, você tem o Davante Adams no mano a mano. Por que o cara que tá com ele não é o Travis Hunter? Que é um cara que tem essa capacidade de ser lockdown. E aí, as 3 vezes a bola vai no Davante Adams e ele faz a catch, né? Ele humilhou quem que tava nele? Foram jogadores diferentes, cara. Foram jogadores diferentes. Campbell não, Nilson. Isso. No último touchdown, o Davante Adams ele faz ali o range moss pra cima do marcador, né? De uma forma até bastante humilhante. Coisas que o Travis Hunter ali na cobertura poderia dar pelo menos um gás diferente pra defesa. E no ataque também ele acabou tendo mais de 12 targets, né? Teve o seu primeiro touchdown num passe longo, então foi legal isso daí, mas por que ele não tá sendo mais envolvido cedo, então? Eu gostaria que Jacksonville tivesse um plano determinado para ele. Você vai ser corner 100% do tempo, então. E nesses pacotes aqui, em terceira descida, você entra. Em segunda longa, você entra. A gente vai te colocar aqui, talvez, num jet sweep. Mas precisava ter um plano um pouco mais claro do que... você vai jogar 40% na defesa e 60% no ataque. Acho que você gastou muito para deixar um jogador tendo poucos targets assim. E o Trevor Lawrence, o que eu digo é o seguinte. Há 2 semanas estava todo mundo falando o quão incrível ele era, porque ele venceu o Kansas City Chiefs, teve aquela jogada imaculada ali no final do jogo, que ele tropeça e ainda faz o touchdown. A minha análise sobre ele é a mesma. Eu sempre achei o Trevor Lawrence meio mole nas partidas. E aí esse ano ele tava jogando com um pouco mais de gás, talvez o Liam Cohen tenha motivado esse ataque rendendo nas primeiras semanas. Ontem eu achei ele bem apático também, e eu sinto que quando ele começa a ser pressionado, a tomada de decisão dele cai bastante. Então assim, ele não é um quarterback ruim, definitivamente não é. Eu não considero ele um bust, eu não gosto muito desse rótulo também para esse tipo de jogador, porque ele colocou a bola várias vezes na mão dos seus recebedores, sabe? Teve várias bolas ali que às vezes não é só o drop do Brian Thomas, mas ele correu um pouco mais lento a rota e aí a bola vai no limite de onde ele deveria estar. A bola bate nas mãos, não é uma catch fácil, mas ele já fez essas catches antes.
E aí isso vai frustrando o jogador, mas nada que... É uma derrota também, sabe? Nada que uma semana não possa corrigir isso. Agora talvez até sem o Brian Thomas esse ataque melhore. E dos Rams, cara, não tem muito o que falar, para além de que o Matthew Stafford, ele tem poucos setbacks na carreira dele, né? Esse ano eu comentei, eu não tava achando ele tão espetacular nas últimas semanas, sabe? Eu tava achando que ele tava jogando bem, mas... E aí nesse jogo ele vai lá e lança 5 touchdowns, foram poucas jardas, né? Mas ele foi efetivo quando precisou ser, e é isso que importa. É um time muito... muitas blitz, né, cara? Exato. É aquele time que você não quer enfrentar nos playoffs, sabe? Tem alguns... É esse ponto da temporada, uma coisa que eu tô vendo muito ser comentado, Alex, ninguém sabe quem que é o melhor time da NFL hoje. Isso é muito legal. Todo mundo tem meio que esse consenso. Mas a gente já sabe os times que você definitivamente não quer enfrentar nos playoffs. Na NFC, você não quer enfrentar um San Francisco 49ers, você não quer enfrentar um Los Angeles Rams, você não quer enfrentar um Detroit Lions. Na AFC, você definitivamente não quer enfrentar um Kansas City Chiefs, por melhor ou pior que eles estejam. Chega no momento decisivo ali, se você tem... A gente até vai falar de um time que tá me empolgando, mas se você pode enfrentar um Colts ou uns Chiefs, obviamente os Chiefs vai te impor mais medo por tudo que já foi feito. Então, esse time dos Rams me passa um pouco essa vibe. Mesmo que ele não seja um time ainda 100% completo, 100% determinado com sua identidade, é um time muito bom. E que tende só a melhorar com a volta do Puka e etc. Chicago Bears, Alex. Chicago Bears. Você colocou aqui na pauta. Eu confesso que esse foi um jogo que eu dei pouca atenção. Eu vi mais pelo Red Zone, eu revi alguns outros jogos hoje. Esse não foi um deles. Quando eu vi, o que eu percebi? O Spencer Rattler pressionado é um quarterback diferente do que quando ele tá sem pressão, mas eu, pessoalmente, ainda gosto de Spencer Rattler. Eu acho que ele tá jogando mais do que eu esperava, né? Teve aquele drive que ele consegue ali avançar o campo 70 jardas em 4 jogadas. Eu acho que tem algo ali, sabe? Se tiver um contexto melhor, eu acho que ele hoje tem, por exemplo, uma seta, independente de talento ou não, mas ele tá com a seta pra cima, o Tua tá com a seta pra baixo, sabe? E em termos de, tipo assim, quem eu gostaria de ver com um elenco bom? Hoje eu gostaria de ver o Spencer Rattler tendo uma oportunidade legal. Mas os Bears, cara, estão com o quê? 4 vitórias seguidas? Começaram a temporada com 2 derrotas e o trem engrenou, né? Exatamente, cara. Por isso que eu quis falar de Chicago Bears aqui, porque nós não vemos isso há 6 anos, 7 anos. A sensação é que tem mais. 4 jogos seguidos. Então, tipo, tem bastante tempo, né, que a gente não vê o time, né, começando tão bem, assim, né, tendo uma boa sequência de vitórias. E o que eu pego desse jogo aqui, PP, é principalmente dessa defesa, cara. Eu acho que o Rattler, que assim, o Saints tem N problemas, cara. Acho que a posição de quarterback tá bem lá embaixo na lista nesse momento. Rattler, futuro, franchise. Depois a gente pensa nisso. Tem outras coisas aí pra gente resolver primeiro. Mas hoje, o Rattler, eu sinto que ele é até um fator de soma. Por mais que nessa partida, acho que ele tente nos lances assim, uma interceptação muito displicente, mas eu coloquei os Bears aqui por causa da defesa, Pepe, que acho que foi um jogaço dessa defesa no Revenge Game do Dennis Allen, né, que foi demitido lá do Saints, tá aqui como coordenador dos Bears, então, cara, teve um jogaço dessa defesa, e o Caleb Williams que, assim, acho que foi um ataque, Pepe, bem explosivo, certo? O Caleb trabalhando, assim, saindo do play action, o Caleb quando ele consegue improvisar, quando ele tinha respostas pra blitz, mas é um Caleb que ainda precisa encontrar mais consistência, cara. Que eu tenho dito que ao longo da temporada eu tenho visto uma evolução, mesmo dentro da estrutura do Ben Johnson. Mas ainda é um cara que, claro, tá no começo da carreira, tá no começo desse projeto e, tipo, tudo bem. Mas que a inconsistência eu ainda acho que me pega em relação ao Caleb Williams, sabe? É um cara que não foi tão bem sob pressão nesse jogo. O jogo terrestre teve que entrar, assim, pra coisa começar a funcionar, né? DeAndre Swift conseguindo correr bem assim nas últimas semanas, o que é bem engraçado, né? Acho que diz muito sobre o técnico. Mas é isso, é um Chicago Bears que tá vencendo e acho que tem N motivos. De novo, jogo terrestre, um jogo defensivo que o quarterback tem feito coisas boas, mas eu não pego e sinto daquele jeito com o Caleb Williams, igual, por exemplo, eu sinto com o Drake May, que é o que a gente vem falando nas últimas semanas. É da forma como ele se coloca dentro da estrutura ofensiva, certo? Às vezes eu sinto que o Drake, o Caleb Williams, quando ele tá em ritmo, ele joga bem, sabe? Naqueles drives onde as coisas, a primeira leitura tá entrando, onde ele pode passar, por exemplo, em movimento para um tight end e as coisas fluem não só... não precisa que ele leve do ponto A até o ponto B, mas ele vai lá, vai tomar uma decisão rápida, jogar a bola pro playmaker e deixar ele conduzir o ataque.
eu sinto que as coisas fluem melhor do que necessariamente quando ele precisa sentar no pocket, fazer as suas leituras e encontrar a melhor jogada. Às vezes eu acho que ele é muito afoito nas leituras, sabe? Ele quer decidir logo a parada, então eu sinto que é mais um desenvolvimento pessoal dele. É uma parada um pouco parecida com o Baker, que eu tinha a sensação de que ele era muito nervoso cedo na carreira. E o talento sempre teve ali. O que a gente tá vendo do Baker agora é que ele tá sendo um quarterback um pouco mais calmo, ele segue sendo aquele cara visceral, aquele cara que sente o jogo da maneira positiva, mas quando ele precisa só ser um quarterback, ser um cara cerebral ali, ele senta, faz o que ele precisa fazer e rege o ataque, sabe? Às vezes eu sinto que o que ele precisa ser um pouco mais pés no chão nessas horas. Mas é um time dos Bears que tá de fato correspondendo às expectativas que foram criadas para essa temporada, né? Teve um começo ruim ali, onde você tem 2 derrotas seguidas, aquela derrota na semana 1 que vem de um jeito que você não esperava, o time começa bem ali, um drive perfeito e depois tudo desanda. E aí o jogo contra os Lions também, que o time é amassado. Depois disso, o time se reergue, né? Ganha um jogo onde eles talvez não deveriam ter vencido se o Washington tivesse jogado um pouco melhor, mas os problemas de red zone continuam aí, né, Alex? Esse é um problema que precisa ser... Cara. ressaltado. Eu acho que diz um pouco do quarterback, né? Quando você tem menos campo pra trabalhar, fica mais difícil sem ter ameaça em profundidade pra tirar as coisas. Mas também do Ben Jones, assim, que é um cara, via de regra, muito criativo, né? E acho que ainda tá entendendo o que fazer com esse elenco do Chicago Bears. Isso Claro. tem melhorado, né? Fizeram 2 touchdowns essa semana, mas ainda estão chutando esses field goals curtos. Entra um pouco de jogo de variância, mas assim, é mais um passo pro Chicago Bears dar. A gente tá chegando agora na metade da temporada, ainda tem tempo, né, pra tentar disputar aí alguma coisa, mas é algo pra ficar de olho também, certo? Esse ponto da Red Zone. Vamos falar de Philadelphia Eagles então, Alex. Go Birds. Porque falar bem de Eagles é sempre legal, especialmente porque nessa rodada o Jalen Hurts jogou muita bola. Sim. Né? Jalen Hurts jogou muita bola, Arthur Juan jogou bola, Devontae Smith jogou bola, Saquon Barkley apagado mais uma vez, mas tá tudo bem. Eu senti que pontualmente teve um momento ali entre o terceiro e o começo do último quarto que as chamadas ofensivas dos Eagles ficaram ruins de novo, o time deu uma emperrada, os Vikings voltaram pro jogo no segundo tempo. Ali no final do primeiro tempo também, depois que os Eagles fazem aquele touchdown na abertura do jogo, tem a pick six, o ataque deu uma morrida, né? Os Vikings voltaram pro jogo e tava com a sensação de que Minnesota tava jogando até melhor, porque ofensivamente o time tava conseguindo avançar mais, mas acabou que o Philadelphia Eagles, quando precisou, foi lá, matou o jogo, né? O Antonio Brown e o Jalen Hurts restabelecendo essa conexão em profundidade. O Hurts muito bem passando em profundidade, acertou o Devontae Smith num touchdown longo. Depois teve ali uma bola que ele encontra o Devontae Smith no meio do campo também, que eu até achei ele atrasado na leitura, mas ele consegue conectar o passe e aí... O Devontae Smith já dropou alguma bola na vida, Alex? Eu raramente vejo esse cara dropando, eu gosto muito dele também. Não tanto quanto você, não como você, mas... No geral, cara, um bom jogo do Philadelphia Eagles, né, Alex? Finalmente. Pois é, cara, essa foi uma vitória que foi um alívio, assim, naquela coisa. Não poderia perder pra Carson Wentz, né? Exato. Vencemos, tudo bem. Agora, foi bonito? De certa forma, né? Acho que não tanto quanto eu gostaria nesse sentido, mas assim, tudo bem, vencemos. Por quê? O Jalen Hurts, cara, teve o passer rating perfeito, né? Essa daí que as pessoas adoram, essa estatística aqui, assim. Quando eu for presidente, eu vou proibir o passer rating, Pepe. A gente, como sociedade, já superou a necessidade do passer rating. Sabe quem lidera o passer rating esse ano? Quem? Daniel Jones. Tudo bem, né? Tudo bem. Jalen Hurts, historicamente, cara, é o Brock Purdy, mas pode falar. Teve jogadas explosivas, teve jogadas, assim, que acabaram gerando, né, essa estatística, assim, e claro, o número de pontos que os Eagles pôs dentro do placar, mas não foi um ataque consistente. Então, essa semana, cara, foi muito na conta do Jalen Hurts. De, claro, ter esses passes em profundidade muito precisos, isso é a melhor qualidade que ele tem, mas de improvisar quando necessário. Eles não tiveram 2 terceiras descidas longas que estávamos lá, porque o jogo terrestre continua não funcionando, certo? Porque os bloqueios estão muito ruins da linha ofensiva. Jalen Hurts improvisando, achando o A.J. Brown, achando o Devontae Smith, né? O primeiro touchdown é 100% improviso, ele manda o A.J. Brown correr, faz o passe.
o play action vindo de under center, VP, quem diria, não é? Colocamos o Hurts under center, fizemos um play action. Devontae Smith que pediu pra ter essa chamada. Então é algo também assim, muito bom você ter um recebedor que estuda o jogo e sabe o que tá fazendo, mas não é ele que deveria fazer isso, certo? Então ele falou, cara, sempre que a gente tá under center, os Vikings respondem dessa forma, vamos chamar um play action que eu vou estar aberto, foi isso que acontece, né? Então foi muito bom ver o ataque sendo explosivo, mas ainda não foi consistente. E no longo prazo, a gente prefere ser consistente do que explosivo, né? Então, isso que ainda me pega, sabe? Por mais que tenha sido muito bom. Enquanto do outro lado, cara, uma defesa que tava conseguindo forçar os Vikings em situações ruins, e mesmo assim o Minnesota conseguindo voltar, certo? Então, o Wentz com alguns scrambles, o jogo terrestre começou a entrar principalmente no segundo tempo. O Justin Jefferson, quando não estava no Quinton Mitchell aparecendo, porque o Quinton Mitchell, cara, jogou muito bem contra o Jettas, tá? Não vi recepções do Jettas em cima do Quinton Mitchell, que realmente é um corner que dá pra confiar. E o Eagles contando com essas jogadas, assim. Então, Wentz, cara, que é jogador do Philadelphia Eagles até hoje, né? Lançando a bola pro Cubo em profundidade. E aquela pick também, né? Meu Deus. Que foi muito por conta do Jalen Carter, né? Que quando quer, né? Joga muito. Então, nesse jogo ele resolveu aparecer. Pressionou o Wentz, aí tem o Jelix Hunt ali, né? Faz uma pick six. É um cara que era safety no college, tá jogando de edge aqui, porque Vic Fangio, né? Então, muito bom vencer. Mas, ainda não tô tão confiante. É um time que, cara, precisa ser mais consistente. Essa é a palavra que eu vou bater aqui. Por mais que eu seja muito feliz em a gente ter vencido desse jeito. Eu não vi ninguém falando, esse é o verdadeiro Jalen Hurts essa semana, né? Porque, bom, não é tão fácil assim. Mas ainda fico inseguro em relação a vamos vencer o Super Bowl essa temporada, porque essa é a regra, né? A régua, no caso do Philadelphia Eagles. Eu acho que no geral, o Philadelphia Eagles é um time que nas últimas 3 temporadas, nas últimas 3, será que coloca 2022? 2022 eu acho que o time se encontrou um pouco antes. Mas nas últimas 3 temporadas eu senti que houve uma mudança muito drástica da identidade do time ao longo do ano, assim. As 4 primeiras semanas dos Eagles ano passado não foram muito boas, né? Teve ali as 2 derrotas para os Falcons, para os Buccaneers no começo do ano. Aí o time vai para bye e volta melhor. No ano anterior, 2023, o time faz aquele começo 10-1, aí enfrenta São Francisco e depois tudo cai por terra, né? Perde para Seattle, perde para Nova York. E esse ano eu tô sentindo que o time dos Eagles ainda tá se encontrando, ainda tá encontrando a forma de estabelecer o jogo terrestre e tal. E eu não acho impossível, até porque um time da NFC fez nessa rodada, que a gente ainda vai falar sobre isso, mas não dá pra descartar que é possível o time encontrar essas alternativas, porque você ainda tem muito talento ali, sabe? Então, eu não quero descartar que Philadelphia vai ter um jogo terrestre ruim pra temporada inteira, porque você tem um jogador ali no backfield que ano passado fez 2.000 jardas, sabe? Então, mas eu queria ver mais esse ataque também, e não que ficasse na conta do Jalen Hurts acionar sempre os seus playmakers, porque vão haver situações onde você não vai conseguir ficar conectando passes em profundidade, como você falou, né? O A.J. Brown, por exemplo, ele teve 4 recepções só e teve mais de 100 jardas nessas recepções. Seria mais legal se ele tivesse, por exemplo, 8 recepções e 80 jardas, mas estivesse sempre ali sendo acionado no jogo, né? O Dallas Goedert também teve um jogo bem sumido, assim. Mas os Eagles venceram. Eu acho que o importante era não perder essa semana para não deixar a narrativa mudar demais, sabe? Sim, eu acho que o Brian Flores que acabou dando pros Eagles o que eles gostam, né, cara? Que é marcar mano a mano. Eu até fiquei um pouo assim, porque não foi tão zone blitz, né? Foi bem mano a mano, assim. E o Jalen Hurts aproveitou, né? Meu ponto é, e quando voltarmos para a zone blitz, né? E aí, o que a gente vai fazer? Esse que é meu ponto. E vamos colocar o Jalen Hurts pra correr com a bola. Vamos colocar um under center play action, por favor. Inclusive, eu queria te fazer uma pergunta, Alex. Diga. Hoje, você acha que, pensando especificamente nesse matchup, que a defesa do Robert Saleh seria um matchup ruim para os Eagles? Porque ele tá mandando bastante essa zone blitz. Ontem mandou Fire Zone, mandou... Diria que sim, porque ele aumentou um pouco disso depois que o Bolsa se machuca, né? Porque não é muito do Saleh fazer isso, mas sem o Bolsa ele tem mandado mais, né? E diria que sim. Acho que o Eagles é um time que consegue explorar em profundidade, certo? Ao mesmo tempo essa defesa que quando tem alguém pra fazer isso, né? Acho que ainda dá pra pegar, né? Que é o contrário, assim, da zone blitz, mas acho que é um matchup interessante. Diria que sim. Um joguinho legal, né? É. Acho que vai rolar nos playoffs. Será? Acho que sim, tô com essa sensação.
A gente tá muito em paz esse ano, Alex. Colts, vamos lá. Fiz mais um jogo do Los Angeles Chargers essa semana e é sempre divertido fazer jogos do Los Angeles Chargers. Essa franquia nunca cansa de nos surpreender. Jogaram de banana. O que você acha do uniforme amarelão? Cara, eu acho legal. Termo. Parece um uniforme que ou você ama ou você odeia, mas eu acho ele ok. Eu acho ele legal. Falo, nossa, eu preciso ter um desse no guarda-roupa. Eu nem falo, nossa, tirem isso imediatamente que tá ridículo pra mim. Eu achei as opiniões muito polarizantes e eu fiquei no meio termo e falei, é um uniforme amarelo, né? Existe um certo limite do que você consegue fazer com o uniforme amarelo. Sim. Mas o grande destaque aqui, acho que desse jogo, dessa pauta, tem que ir pro Indianapolis Colts, que quando você chega na semana 7 fazendo 33 pontos por jogo, alguma coisa muito correta você tá fazendo. E eu acho que é óbvio que a identidade desse time é muito jogo corrido. Mesmo nesse jogo contra os Chargers, o time tendo passado mais a bola do que corrido. E é um time que fica mais ali próximo dos 50-50, né? Equilibra bastante as ações ofensivas. O que faz com que esse jogo passado abra é justamente a ameaça terrestre do Jonathan Taylor, que é um running back muito completo. Ele é muito difícil de ser tacleado, mas ao mesmo tempo ele é o running back com mais jardas antes do primeiro toque. Então, até você taclear ele já é difícil. Aí ele já pegou no tranco e ele ainda quebra tackles. Ontem a versatilidade do sistema do Shane Steichen começou a aparecer. Ele colocou o Jonathan Taylor de wide receiver para fazer um jet sweep, fez touchdown assim, fez touchdown também por dentro da linha, fez touchdown por fora. Teve touchdown saindo de play action, né? O Tyler Warren muito envolvido no jogo. O Daniel Jones, a sensação que a gente tem aqui, não só ele tá jogando bem, mas essa estrutura do Shane Steichen é o que um técnico precisa fazer com um quarterback, sabe? O quarterback, ele tá na NFL, existe uma forma de você fazer ele jogar, a não ser que ele seja um completo inepto. Não é o caso do Daniel Jones. O Daniel Jones já teve uma temporada onde um treinador conseguiu montar um sistema que fala, olha, não destrua tudo que eu construí, que foi o que o Brian Daboll fez com ele em 2022. O que o Shane Steichen tá fazendo agora com ele é um pouco mais do que isso, porque você tem um jogo terrestre que funciona mais, então você consegue colocar ele mais vezes em play action, você consegue colocar ele mais vezes em situações onde ele vai passar a bola de um pocket limpo, e aí ele consegue distribuir bem a bola, mas ele também está completando passes extremamente difíceis, Alex. Ele está completando terceira descida longa, ele está completando passes no meio do campo, ele está completando passes em janelas curtas, ele está se sentindo confortável em esticar o campo. Ontem ele tentou umas 4, 5 vezes esticar a bola ali pro Alec Pierce, esticar a bola pro Tyler Warren. Então eu realmente tô me divertindo muito vendo os jogos dos Colts. E não dá mais pra gente ficar ignorando que esse time é um dos contenders da AFC, Alex. Pois é, cara. Acho que esse foi o jogo que eu falo, tá bom, eu não consigo fugir mais disso, eu preciso aceitar, né, que o Colts realmente tá jogando bem assim. E esse PP, acho que quem mais merece créditos aqui de todos é o Shane Steichen, cara. Esse é o Shane Steichen que eu tava esperando desde o minuto que ele foi contratado do Indianapolis Colts. Porque é isso que ele fazia com o Philadelphia Eagles. É um time que, cara, não reinventava a roda, mas você conseguia chegar em coisas que o seu quarterback faz bem, certo? De maneiras criativas e ter o apoio do seu jogo terrestre. Então, cara, quando você tem um Jonathan Taylor correndo atrás dessa OL, você consegue chamar poucos conceitos, mas você chega neles de maneiras criativas, certo? Então é isso que o Shane Steichen tem feito. E aí você coloca o play action pra facilitar pro Daniel Jones, e ele passa pro Tyler Warren, Penn State Legend, que, cara, é muito versátil, quem diria? Futebol americano é simples, mano. OL e tight ends. Bem-vindo. Né? Com um tight end que consegue bloquear e receber os passes, né? Então facilita muito. Você tem bons recebedores. Downs do slot é um cara muito bom. O Pittman é um cara que é muito sólido, né? Um cara nota 7 em tudo assim. Você tem o Pierce em profundidade também. Então sempre a estrutura foi muito elogiada. A gente falava, tá, mas o Daniel Jones vai conseguir, né, dirigir esse carro aqui? E aí o Shane Steichen deu a chave e deu o caminho, e agora ele tá conseguindo fazer isso, né, Pedro? Mas como você bem disse, mesmo quando ele tá pressionado, mesmo quando você tem descidas mais longas que exigem mais do próprio quarterback, ele também tem conseguido fazer isso com consistência. Na própria red zone, que foi um ponto que eu falei em comparação aos Bears Colts, marcam muitos touchdowns quando chegam na red zone, que acho que diz tanto no jogo terrestre, mas também do Daniel Jones aqui, certo? Então é um time, cara, que desse lado tá sendo muito divertido de assistir, tá sendo explosivo e consistente. Então acho que não dá mais pra ignorar depois de 6 semanas aí, né? Enquanto você tem uma defesa que é boa o suficiente, certo? O Luan Arumo, que as ruas têm tratado de inocentar aí,
né, tem conseguido gerar pressão de maneira criativa. Buckner, Lato, né, contra essa OL do Chargers, que é qualquer coisa, né? Mas tem conseguido gerar pressão, tem conseguido ser criativo. E aí, com o personnel que você tem, pode não ser uma defesa de elite, mas é uma defesa que pode ser boa o suficiente para deixar esse ataque de fato dominar os jogos. Maravilha. Denver Broncos e New York Giants fizeram o jogo mais maluco dessa semana. E eu vi uma estatística hoje que eu realmente falei, isso é uma estatística New York Giants, mas também é uma estatística Denver Broncos. Até o jogo de ontem, times que estavam perdendo por 18 ou mais pontos, faltando 6 minutos para acabar, estavam com 1.601 derrotas seguidas. Que isso, cara. Cara, isso é muito jogo. Eu nem sei se tem 1.000 jogos na história da NFL, com certeza tem, né? Demora inclusive 5 anos pra ter 1.000 jogos. Cara, 1.061 jogos seguidos. Aí o Denver Broncos foi lá e venceu. Um jogo onde eles chegaram no último período zerados e saíram com 33 pontos. E revendo esse jogo hoje, eu cheguei a algumas conclusões. Primeiro, o Sean Payton precisa chamar melhor esse ataque. Primeira coisa que eu preciso dizer. Segundo, Jackson Dart tem algo ali. O moleque realmente tem estrela. Poucas vezes eu vi um quarterback assim, se sentir tão bem jogando no New York Football Giants. É um ataque divertido de ver jogar. O Cam Scatterable, cara, ele tava dando cabeçada dentro da endzone. Ele já tinha entrado, ele não precisava ir pro contato. Ele ainda vai pro contato, é muito engraçado ver isso. Mas para além dessas despirocadas que ele dá, ele é um corredor também bem consciente. E ele traz esse elemento de explosão que o jogo precisa. Talvez ele não vai durar 3 temporadas. Mas enquanto ele durar, ele vai ser muito divertido. Teve touchdown do Tyron Tracy, né? Um que o... Nossa, mas esse touchdown aí foi... Tava no como eu gostaria de colocar ele aqui, não, cara. Tinha que poder colocar isso daqui, porque, velho, depois vocês pesquisem, família. E no ângulo da transmissão cara. Tem mesmo, não precisa ser na câmera tática, não. O Hufanga indo totalmente... Não deu pra entender o que ele foi fazer ali, mano. Porque, tipo assim... Cômico, velho. Ele foi no fullback, só que o fullback tava bloqueado, já tinha um cara nele. Então, assim... Ele tinha um apoio na flat do corner, cara. Tinha, assim, mano. Ele era o safety, mano. O safety tem que ir lá no gap e ele ignorou o gap dele. Cara, nem o Tyron Trace entendeu. Ele tava entrando na endzone com 5 yards e ele olha pra trás, assim. Sim. Mas o Denver Broncos acabou conseguindo virar esse jogo, né? Muito por conta do kicker dos Giants, mas o que coube aos Broncos fazer, eles conseguiram fazer. E aí? Os Broncos são bons? Que eu acho que é o que o torcedor quer saber. Porque o clima geral, Alex, é que, tipo, esse time é bom ou ele é ruim? O torcedor só quer saber se ele pode criar expectativas. Porque o time tá 5-2. Só que é um 5-2 com uma sensação de que poderia estar 3-4. Porque o jogo contra os Jets semana passada, esse jogo agora... Então, o jogo contra os Eagles... O jogo contra os Eagles ganhou, pelo menos. Mas, tipo Sim. assim... né? O que você tira desse Denver Broncos? Pois é, cara. Eu acho que é um time que... Não condiz com o recorde não, Pepe. Eu acho que a defesa é legítima e isso vai fazer esse time ganhar jogos independentes, né? Tava pressionando bastante o Dart, que acho que se sentiu afetado pela pressão nesse jogo, né? Perdeu uns passes em profundidade, até que nem tava tão pressionado assim, né? Que podia ter vencido esse jogo de fato, mas essa defesa é legítima, né? Patrick Surtain, bonito, né? O Allen também no meio. Acho que sim, mas do outro lado você tem um Sean Payton que, como você disse, cara, não tá chamando tão bem o jogo assim. Eu acho que ele tem segurado um pouco do Bo Nix, que quando você tira ele da casinha fica uma coisa um pouco mais volátil, certo? Mas é um time que precisa disso para poder sonhar mais alto. Então acho que nesse momento tem conseguido as vitórias dessa forma e de maneira bem dramática. E a gente sabe como é no longo prazo esse tipo de coisa. Você fica vencendo por uma posse, tem que ficar dependendo de virada, né? É diferente de você começar o jogo bem. Então o Denver Broncos é um time que o Sean Payton tem olhado assim, tá... Se a minha defesa ganha jogos, se eu der boas posições de campo, se eu evitar turnovers, se eu colocar um pouco de jogo terrestre, meu time vence, tudo bem. Mas a gente sabe, de novo, que lá na frente a coisa é diferente. Você precisa ter um bom jogo aéreo para fazer as coisas funcionarem. Acho que no momento o Denver Broncos não tem. Apesar de que uma coisa que eu falo que falta das armas, PP, cada semana mais eu fico impressionado com o Sutton. É um cara que eu sempre dei uma subestimada, assim, sabe? Deixei um pouco de escanteio, não levei muito a sério, assim, por melhor que fosse. E toda semana o Sutton tá fazendo alguma coisa que eu falo, cara, realmente, acho que eu preciso dar o braço a torcer aqui, que é realmente um recebedor muito bom. Pode não ser uma super estrela, mas ele é bem sólido, ele tá sempre aparecendo pro Bo Nix, assim, quando ele precisa.
Então, é um time que eu acho que ainda precisa se encontrar do lado ofensivo. Tem que ser um pouco mais solto, jogar um pouco mais leve. Acho que é o que eu gostaria de ver do Denver Broncos. Mas essa defesa, sim, continua tão bem quanto na temporada passada. A Vance Joseph tá fazendo um trabalho muito bom. Agora chegou a hora de falarmos... Opa. Do Maioral. Maioral. Que eu devo admitir. Eu apostei numa vitória. Porque eu tava com o feeling de que a gente ia vencer mesmo, sabe? O Kyle Shanahan, geralmente em prime time, ele dá o seu melhor. Porque os prime times são quando você constrói, quando o público geral constrói toda a narrativa que eles vão criar sobre o time. Não dá pra você imaginar que as pessoas vão assistir futebol americano 2 horas da tarde se não for o time delas. Então, prime time tá todo mundo vendo. E aí o Kyle Shanahan ontem decidiu que ele ia voltar a correr bem com a bola. Foi. Mas mais do que isso, Alex, o que mais me chamou a atenção, e aí eu quero começar falando da defesa do San Francisco 49ers. Que é uma defesa que perdeu o Nick Bosa já desde a semana 3, da semana 3, que perdeu o Fred Warner na semana passada. E muito se conversou sobre, né, essa questão racional até mesmo de falar, cara, é difícil você ganhar um Super Bowl sem os seus 2 melhores defensores. E sem 2 melhores defensores, que o Nick Bosa, pra mim, é um edge rusher top 5 da NFL e o Fred Warner é um top 5 da história de linebacker. Então, é meio complexo, né? E aí, muitos seguidores me perguntaram lá no Instagram sobre o que o Saleh poderia fazer. Porque as pessoas já estavam falando em mudar esquema e tudo mais. Eu falei, gente, eu acho que não é mudar esquema necessariamente, né? Você constrói um elenco, você tem que, nessas horas, então, confiar nos seus jogadores, né? E o que os 49ers fizeram? Ao invés deles mudarem todo o personnel ali, né? Colocar o Dee Winters, que foi um pedido ali de Mike, eles mantiveram o Dee Winters, de Will, e colocaram o Tatum Bethune, que é a escolha de draft dos 49ers também, é um cria da casa, colocaram ele pra ser o Mike. E aí você pensa, cara, é talvez um dos trabalhos mais difíceis que tem você substituir o Fred Warner, que é o líder da defesa, ficar com o Green Dot, então você é responsável por comunicar toda a defesa, fazendo o seu primeiro jogo numa estreia em primetime. E o Tatum Bethune jogou uma bola absurda. Ele jogou uma bola absurda, ele seguiu exatamente a cartilha do que o Fred Warner pediu pra ele fazer. Ele tava ali indo nas bolas assim com aquela agressividade do Warner, mas fora esses highlights que a gente vê de tentar socar uma bola e tal, ele fazendo um pursuit em cima dos running backs muito bom, sempre com muita disciplina, ali nas jogadas que o Robert Saleh coloca ele pra fazer blitz, ele faz muito bem. Teve uma jogada ali que ele teria um sec, mas aí tiraram porque marcaram uma falta, que eu achei uma falta mal marcada, mas não, essa foi bem marcada. Mal marcada foi outra do Lenore, mas enfim. Mas ele foi uma grata surpresa, que é o motivo que eu falo, galera, espera, não é só o coordenador. Você precisa às vezes contar com os jogadores. Então ontem eu acho que foi muito do Saleh também, de conseguir ali mudar, às vezes, fazer mais chamadas em mano a mano. Teve um drive que ele chamou basicamente só mano a mano, pressionou o Penix e conseguiu forçar aquela falta no final de intentional grounding que acabou com o primeiro tempo. Mas você precisa que os jogadores apareçam também. Então Tatum Bethune apareceu muito bem. O Bryce Huff jogou uma bola absurda. É absurdo, velho. Isso é intancável pra mim. Eu não consigo conceber isso na minha mente. É o filho do Robert Saleh, cara. É o filho do Robert Saleh. É a única explicação, cara. Nossa. E aí você tem o Chase Lucas aparecendo no lugar do Upton Stout. E você vê que é uma defesa muito unida e uma defesa que estuda muito. Então, o Bullock, que é o treinador, ele era coordenador de DBs e virou coordenador de defesa de jogo aéreo. Ele fez um estudo junto com os DBs lá que foi o responsável por aquela jogada decisiva numa quarta descida que o Chase Lucas desvia a bola no Drake London. Ele sabia que aquele motion, ele sabia exatamente o que o Drake London ia fazer. Era ou uma option route ou então uma flat de 7 jardas. Foi na flat, o Chase Lucas leu bem a jogada, quase conseguiu uma interceptação. Então, eu acho que o Saleh ele trouxe de volta essa união da defesa, essa vontade de cada jogador jogar um por si. E eu senti também todo jogador ali estava muito na vontade de jogar pelo Warner. E isso é muito legal. Então, não dá pra falar que essa defesa é uma defesa omissa. Os jogadores apareceram. Então, passa na bola pra você, Alex. Esse time dos 49ers que
toda semana, sofre um baque, mas se recusa a cair, cara. É muito legal ver isso. Sim, eu concordo. É um time que tá bem divertido de ver, Pepe, apesar dos apesares, assim, muito por conta disso. Acho que essa defesa, cara, com o Salek deu... Cara, deu motivação, deu incentivo pra essa defesa, né? Palavras que me vêm assim, porque realmente tá dando pra ver essa defesa jogando. Essa defesa pulsa, digamos assim. E aqui mesmo sem o Fred Warner conseguiu fazer um bom trabalho, né? Então, o Penix, quando não estava pressionado, estava conseguindo acessar algumas coisas, mas estavam conseguindo pressionar, e pressionado ele não estava conseguindo fazer nada, certo? Então foi o Fornals que conseguiu gerar pressão mesmo com 4 caras, mandou suas blitz, claro, né? Como você falou, nas zone blitz, mas mesmo quando não estava assim, conseguiu pressionar esse jogo aqui, o Michael Penix, e aí fez toda a diferença. Né? Enquanto do outro lado, cara, você tem aí o jogo TS que entrou muito mais fácil, porque o Kyle Shanahan falou, cara, isso daqui não está funcionando, vamos fazer assim? Né? Então tava só no outside zone, tentando correr por fora, bloqueio de zona. Vamos rodar power, vamos rodar esquemas de gap, vamos apostar na força dos nossos jogadores. E aí, futebol americano raiz. Não é? Então, nada como ter um time que consegue trocar, certo? Pro que pode fazer. Pode ser um plano de jogo melhor ali dentro dessa semana, porque o seu ataque te permite fazer esse tipo de coisa, certo? Fica aí a minha indireta. Então, cara, a partir disso, você também abre o jogo aéreo. Então, o George Kittle que tava ali, claro, bloqueando, né, para o jogo TS, que fez toda a diferença, e não apareceu no jogo aéreo, mas você tem o Christian McCaffrey que, assim, meu amigo, tá na temporada assustadora, tá? O wide receiver Christian McCaffrey, que eu vi, meu até comentar com você, eu esqueci. As pessoas na transmissão perguntando se não deveria colocar o McCaffrey como wide receiver de uma vez, né? As ruas estão clamando por isso, mas muito do McCaffrey vem justamente pela versatilidade. Não acho que ele deveria ser o wide receiver o tempo inteiro, né? Mas é divertido brincar, né, dessa forma. E ali, no finalzinho do jogo, né, converte aquela terceira descida longa, né, recebendo o passe que mostra muito de quem é esse Christian McCaffrey, que é um cara muito divertido e permite essa versatilidade também para os 49ers nesse momento que tá sem ninguém, mano. 0800 Christian McCaffrey, pode ligar, tô pagando aí pra ele resolver mesmo. Teve um fato muito engraçado, assim, o Christian McCaffrey, o Kyle Shanahan, as pessoas eles falam muito que o Kyle Shanahan é um responsável por essas lesões e tudo mais, sem saber muito bem o que elas querem dizer com isso, mas ok. E muito tem sido discutido sobre a usagem do McCaffrey, porque ele tá tendo 30 toques por jogo, né, e aí as pessoas ficam com medo disso não ser durável, né. Então o que os 49ers têm feito? Eles respeitam o tempo de descanso do McCaffrey. Tradicionalmente, o McCaffrey não treina na quarta. Quarta-feira é sempre um dia de descanso pro McCaffrey, pro Trent Williams, rest day. Na quarta ou na terça? Acho que é na quarta. E aí, durante o jogo também, quando o McCaffrey tá precisando de pegar um fôlego, ele sempre faz o tap out, né? O Kyle Shanahan bota o Brian Robinson e fica por isso mesmo. Mas quando é o Anthony Richardson, não pode, né? Pô, mas claro que não, um é running back, né, pá? Pô, ainda não estamos nesse ponto em que o McCaffrey virou o QB. Quando virar, aí talvez. Enfim, naquela jogada, naquela terceira descida decisiva, que era uma terceira pra 13, que São Francisco precisava anotar o touchdown pra botar 2 posses, o McCaffrey pediu tap out. E aí o Kyle Shanahan falou, mano, eu preciso de você lá. Volta. E foi a única vez que o Kyle Shanahan falou isso. Ele falou, volta pra lá, vai de slot. E aí é aquela jogada que a gente fala, mano. Às vezes o Kyle Shanahan sabe mais do que a gente. Ele bota o McCaffrey pra correr uma rota 5 jardas atrás da linha de scrimmage. E não tinha ninguém ali. Também foi uma falha defensiva bizonha, assim, do Atlanta Falcons. Tinham 10 homens em campo. E aí ficou um buraco, que foi o buraco que o Christian McCaffrey... Ele basicamente só corre reto, olha pra trás e a bola tá chegando. Foi um bom trabalho também do Mac Jones de entender que ali você precisa botar a bola no seu melhor jogador. E é o que você falou, pagou, tá usando. O McCaffrey, ele teve o segundo melhor jogo da carreira dele em jardas totais, Alex. Com 29 anos, nesse 49ers, ele teve 201 jardas totais. Teve um outro dado que esse foi bizarro, cara. O McCaffrey sozinho teve mais jardas terrestres do que todo o time dos Falcons e dos 49ers combinado. E além disso, ele fez sozinho mais pontos do que os Falcons. É o primeiro jogador na história da NFL a fazer isso. Então, foi 0,800 McCaffrey. Tá sendo bastante isso essa temporada. E, assim, o ponto negativo que eu digo desse ataque é que segue sem jogadas explosivas. Então, para contrário dos Eagles, é um time que avança muito bem em campo. O São Francisco é um dos times mais consistentes em avançar a bola. Só que faltam essas jogadas
explosivas pra de vez em quando num jogo mais truncado, tu meter uma bomba de 50 jardas, tu fazer uma corrida de 30 jardas com seu running back e desafogar, abrir um pouco o playbook. E eu sinto que o McCaffrey não vai mais ser esse cara. Ontem foi um jogo que funcionou porque a OL bloqueou bem. Porque o George Kittle entrou e mudou os bloqueios, né? Fizeram um bloqueio mais agressivo, mais físico. E aí funcionou. Mas o McCaffrey ele conseguia entrar ali nos bloqueios, ele é muito inteligente, mas ele não conseguia fazer aquele safety errar o tackle, fazer o corner errar. Então, ele não vai mais ser esse jogador, mas segue sendo um cara de 140 jardas totais por jogo, Alex. E é tudo isso que a gente precisa. Tá bom, não precisa de mais que isso não. Tá legal já. Aí, Mac Jones queimando as blitz. Rawan Jennings na terceira descida. Nossa, credo. Não fala esse nome não. Não quero mais Joan Jennings. Deu. Ai, cara. Os wide receivers, inclusive, muito pouco se fala de como o Kyle Shanahan está vencendo jogos com DeMarcus Robinson, Kendrick Bourne e Joan Jennings de wide receivers. Bom treinador. Ontem o Sky Moore teve recepção, Alex. Imagina se tivesse demitido o Kyle Shanahan, PP. Ah, não. O Matt LaFleur... O que estariam fazendo? O Matt LaFleur tá 4-1-1 e as pessoas ainda falam de demitir o maluco, né? Então, às vezes a gente sabe menos do que os James, né? Ficamos por aqui, Alex. 45 minutos de programa. Tá válido, né? Coisa boa. Eu gostei. Bom programa hoje, tá? Boa rodada. É isso. Gravar à noite às vezes é bom, porque daí a gente vê mais jogos, a gente consegue processar as coisas. Nossa. Deu tempo até de ver tape hoje. Exato. Então, é bom. Lembrando aqui, como dito no começo do programa, o timeout vai mudar. A gente vai fazer esse programa aqui específico na sexta-feira, mas o reunião de pauta é basicamente a mesma coisa. Vai ser eu, vai ser o Alex, então é só a mesma coisa com nomes diferentes. É a Opel e a Chevrolet. São nomes diferentes para a mesma coisa. Harry Potter e... O que Harry Potter é plágio que eles falam? É meio que uma alegoria de Star Wars, tá? Não vamos Ela trocou os nomes ali. Vamos Inclusive, Alex, pergunta dos Star Wars que você... pergunta aleatória do dia, né? Dos Star Wars que você viu na pandemia, o que você mais gosta segue sendo Rogue One? Segue sendo Rogue One. Tá bom. Segue sendo Rogue One. Ótimo. Então, não vamos discutir isso não. Vamos encerrar o programa. É isso. Se inscreva aqui no nosso canal, curta, deixe seu comentário. E a gente se vê na semana que vem, na sexta-feira e na segunda-feira, com o Reunião de Pauta. Mano, mais trabalho, mas eu tô muito feliz. Vamos! Vai ser cinema. Maravilha. Valeu! Go Birds.